aplaudir o Senhor nessa noite. Amém. Amém. Será a bênção? Aleluia! Você pode adorar o nome de Jesus nesta noite. Aquele que é digno de glória, de louvor, que está aqui neste lugar. Nós podemos sentir a presença do Todo-Poderoso nesta casa. E aonde Ele está, milagres acontecem, vidas são transformadas, renovadas, batizadas com o Espírito Santo. Aleluia! Ele está aqui neste lugar. E agora eu gostaria de convidar o nosso querido irmão seminarista. Que bênção, não sabia, pastor João Carlos. Glória a Deus. Temos aí o futuro pastor. Aleluia. Glória a Deus. E vai estar ministrando para nós nesta noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Seja a boca de Deus neste lugar. Deixa Ele te usar. Ele já ministrou o coração do servo dele. E que o Senhor venha preparar o nosso coração como uma terra boa. Que a semente cai e cria raízes e dê fruto para a glória de Deus. Então vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que venha preparar a terra do nosso coração. Que a palavra Deus já deu, servo do Senhor. Então vamos estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu nome. Aquele que é digno de glória, de louvor, de adoração. Senhor, eu quero te louvar pela vida do teu servo, Senhor da glória, seminarista, o qual, Senhor, tu colocou, ó Deus, uma palavra em seu coração. Deus usa conforme Deus lhe apraz. Senhor, fala conosco, Deus, aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Senhor, ministra aos nossos corações, ó Deus, que a semente caia nesta terra boa. Senhor, que a gente deixa, meu Senhor, ó Deus, a semente, ó Deus, germinar. Senhor, crescer, dar raízes, em nome de Jesus. Que todo ruído ao contrário, que todo pensamento longe, Senhor, ó Deus querido, agora o nosso pensamento seja cativo ao teu Espírito, para que possamos ouvir a tua voz e compreendê-la nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Eu te louvo pela vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças e paz, queridos. Amém. De pé como estamos, abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 1. Não sei se o Nicolas ou o James pode me acompanhar aqui. Quer ficar do lado da esposa? Pode ficar, cara. Eu sei como é que é isso. Josué 1, texto muito conhecido. Somente o versículo 9. Aleluia. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Glória a Deus. Bendizemos pela tua palavra lida, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor dá de fazer. Aleluia! Creio que essa noite é noite de um novo tempo para a tua igreja, ó Deus. É um tempo que o Senhor vai fazer com que nós saímos daqui, ó Deus, entendendo o teu propósito para as nossas vidas. Aleluia! Em nome de Jesus.
Amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Felicidade. Que alegria, irmã Patrícia. Obrigado pelo convite. Obrigado, pastor João, pela confiança. A todos os pastores que aqui estão. Como é bom rever amigos, pessoas que têm me abençoado ao longo da minha caminhada, fazem parte da minha história de vida. E como é bom poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado em meu coração nessa noite com vocês. Aleluia! Confesso que a gente fica um pouco nervoso, né? Um tom de pastor, um tom de mestre. E a gente, iniciando a nossa caminhada, é convidado e eu fico muito feliz porque eu entendo que alguma coisa de bom temos para compartilhar com vocês nessa noite. Eu estava pensando no que eu poderia compartilhar com vocês nessa noite e Deus trouxe esse texto ao meu coração. Permita-me justificar a ausência da minha esposa. Eu vim direto do trabalho no centro. Do centro para cá uma viagem, né? Mas Deus deu graça, chegamos no horário. Eu estava falando com a Márcia que infelizmente não tive como passar em casa para pegar ela e as crianças. Mas trago aqui um abraço dela. E eu tenho certeza que ela está aqui comigo em oração. E eu estava pensando muito no que eu iria falar com vocês e Deus começou a ministrar algumas coisas em meu coração, trazer à memória algumas palavras que Ele me deu, trazer à memória algumas coisas que já aconteceram em minha vida. Completei 40 anos no último dia 13 de maio. Me converti com 18 para 19 anos na nossa igreja ali em Jardim Goiúna. O pastor Edmilson era presbítero nessa época ainda, né? Era diácono. E tantas pessoas aqui puderam ver um jovem que chegou na igreja desacreditado pela sociedade, como a gente diz na nossa gíria bem crente, cheio de carrapicho, ver o processo de libertação, ver o processo de transformação, ver o processo que Deus promove na vida das pessoas. E se hoje eu estou aqui é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Aleluia! E quando completei 40 anos, eu tenho um irmão mais velho, né? Ele é mais velho que eu 5 anos, ele não é crente ainda, eu creio que a promessa vai se cumprir na vida da minha família. Mas eu me lembro que quando meu irmão completou 40 anos, pastor Rafael, ele entrou numa espécie de depressão, não sei o que foi, uma introspecção, chorava e me ligou e estava preocupado. E a gente às vezes tem alguns momentos da nossa vida que a gente fica meio assim, né? Meio introspectivo e começa a analisar. E eu me lembro que nessa data especificamente eu parei para refletir em um montão de coisa que eu havia passado ao longo da minha vida nesses 40 anos, nos planos que eu fiz para mim. Porque a gente faz planos, né? Quando eu chegar com 40 anos eu quero estar assim, eu quero estar casado, eu quero estar fazendo isso, eu quero estar fazendo aquilo, eu quero ter conquistado isso, eu quero ter conquistado aquilo. Mas a palavra nos alerta que o coração do homem, ele pode até fazer planos, mas a resposta final ela vem sempre de Deus. Aleluia! E às vezes, quando nós não nos atentamos para os planos que Deus tem para as nossas vidas, nós somos tentados em alguns momentos em ficar tristes. Porque nem sempre aquilo que nós planejamos para nós é o que Deus planeja para nós. E por muitas vezes nós nos frustramos porque não entendemos qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Porque não entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E queremos encaixar Deus dentro dessa caixa. E é por isso que Paulo fala, olha, quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que possa pedir restituição? A mente do Senhor é insondável. Isaías fala que os planos dele são mais elevados do que os nossos planos, que os caminhos dele são muito melhores do que os nossos caminhos. E a nossa mente, a nossa compreensão, ela não consegue alcançar isso. Verdade, Deus. E eu comecei a me lembrar de tudo que eu passei.
depois da minha conversão. E Deus me levou a me lembrar de um congresso, SPJL, Seminário Preparatório para Jovens Líderes. Tempo bom demais, pastorzão. Tempo bom demais. Pastor Alexandre Delano era o supervisor da juventude. Que tempo bom. Eu não me lembro o local, mas eu me lembro das palavras que foram ministradas. Pastor Zé Beloni, na época, presbítero Cláudio Duarte, pastor Sandoval. Cada palavra foi lançada em meu coração como uma flecha. Missionária Paulina. E nesse congresso, eu lembro especificamente que nós trabalhamos basicamente o livro de Josué. E nós tínhamos um lema. Não sei quem participou desse tempo, se tem alguém aqui, pode se entregar. O nosso lema era Juventude Wesleyana, Geração de Conquistadores. Né? Dá até um negocinho no coração, né, irmão? E que congresso, gente! Que graça de Deus! Que unção desceu naquele lugar. Naquele lugar eu fui marcado, naquele lugar eu fui batizado com o Espírito Santo. Naquele lugar Deus me selou para o que Ele tinha para a minha vida. Aleluia! De lá para cá, então, eu comecei a receber algumas palavras. E quando eu pensei nisso, meu coração se alegrou. Meu coração se alegrou porque eu entendo que por mais que aos meus olhos eu não tenha conquistado aquilo que eu desejava, a melhor coisa é saber que nós estamos trilhando o plano de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! E ontem, quando o pastor João pregava, ele confirmou essa palavra no meu coração, quando ele disse ali as palavras de Mardoqueu para Esther. Quem sabe não foi para esse tempo? Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te guardou? Quem sabe não foi para esse tempo, para esse propósito que Deus te trouxe até aqui? Aleluia! Porque nós, na nossa juventude, nós somos ansiosos, nós muitas vezes metemos os pés pelas mãos, nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E por que eu estou falando tudo isso, querido? Porque Pedro vai falar o seguinte, que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos para Deus são como um dia. Deus, Ele não habita no nosso tempo, Ele é o próprio tempo, então não importa se temos 40, se temos 60, se temos 80, no tempo de Deus Ele há de manifestar todas as suas promessas para as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos limitados, nós enxergamos o hoje, mas Deus enxerga o nosso futuro, Ele sabe de todas as coisas. E na sua onisciência, Ele sabe o caminho que tem para nós. E quando eu meditava nesse texto, é importante que nós entendamos o contexto que ele se encontra. Aqui no capítulo 1 de Josué, você lê o 1 do ao 9, texto muito conhecido. Com certeza em algum momento da sua vida você já viu isso. Com certeza em algum momento alguém já te mandou esse versículo, não temas. Amigo sempre é assim, né? Quando o amigo sabe que você está no dia mal, não tema, seja forte, seja corajoso. O Senhor teu Deus é contigo. E é bom que saibamos disso. E como é bom quando tem pessoas para falar isso, você pode falar isso para o seu irmão: o Senhor teu Deus é contigo. O que aconteceu nesse texto especificamente? Nós sabemos da história. Deus levanta Moisés como libertador do povo de Israel. E Moisés vai até Faraó, orientado por Deus, para dizer que era necessário que Faraó libertasse o povo de Deus para ir para o deserto fazer o quê? Adorar ao Senhor, prestar culto.
Talvez esse povo tenha saído do Egito somente com essa perspectiva. Não, nós vamos lá, nós vamos voltar. Nós vamos lá, mas vamos só prestar uma adoração, prestar um culto ao Senhor. Eles não sabiam o que Deus tinha para eles. Eles não sabiam que, na verdade, o que Deus queria era cumprir a promessa feita a Abraão, de uma terra boa, de uma terra que mana leite e mel, a Canaã, aquilo que Deus havia prometido a Abraão há 400 anos atrás iria se cumprir agora na vida desse povo. E Deus tira com braço forte o povo de Israel do Egito. Você sabe da história, o que aconteceu, as pragas, o mar se abriu, o povo passou com os pés enxutos e começa a caminhada desse povo rumo à promessa de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa para as nossas vidas, querido. Aleluia! O povo começa a caminhar rumo à terra prometida. E se você voltar alguns livros aí no livro de Números, os capítulos 13 e 14, tem uma das histórias mais lindas que eu vejo na Bíblia. Mais lindas no sentido de trazer uma conscientização de quem nós somos em Deus e do que Deus tem pra gente. E de como é ruim quando nós não entendemos a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Números 13 e 14 vai relatar que Deus manda Moisés levantar 12 homens, 12 líderes, para espiar a terra que eles estavam tão próximos. Mais ou menos um ano havia se passado desde a saída do Egito. Eles estavam prestes a entrar na terra que Deus tinha para ele. Que Deus levanta homens e fala: Moisés, separa 12 homens, um líder de cada tribo, e manda eles olharem a terra. Moisés separa um líder de cada tribo. E entre eles, tem dois camaradas que eu sou apaixonado pela história deles. Aleluia. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. E os camaradas vão espiar a terra. 40 dias os caras ficam ali olhando a terra. A terra era tão boa que para carregar um cacho de uvas era necessário, se não me falha a memória, 4 homens. Eu fico imaginando como seria nos dias de hoje isso, pastor. Lá em casa eu tenho 2 negocinhos que adoram uma uva, e uva tá cara, irmão. Hoje uma uvinha daquela matava a fome dos dois, eu tava tranquilo. Mas eu fico pensando em como é ruim quando nós não temos uma visão muito clara do que Deus tem para as nossas vidas. Os homens voltam e eles começam a relatar. E eu fico imaginando que quando eles chegaram, o povo devia estar alvoroçado, todo mundo ansioso por uma boa notícia. E como é bom quando alguém chega com boa notícia. Nós temos que ser mensageiros de boas notícias, portadores de boa notícia. A tua boca, querido, tem que ser boca de Deus onde quer que você chegue. Coisa ruim é povo murmurador. E qual era o relato, gente? Se você ler isso na sua casa, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas era assim: olha, a terra realmente é boa, pastor. A terra mana leite e mel, Nicolas. A terra produz, a terra tem água, a terra tem tudo do bom e do melhor. Mas meus irmãos, saibam muito bem quem escolher para estar do seu lado. Queridos líderes, saibam escolher quem vai estar do seu lado. Quem não sonha os seus sonhos não pode andar contigo. Meu Deus! Aleluia! 10 homens começam a olhar para aquilo que tinha de dificuldade na terra. Ah, mas essa terra tem gigantes. Os homens que estão ali
essa terra devora o seu povo. Não, se nós formos até ela, nós vamos morrer certamente. E aí Caleb, cheio do Espírito Santo de Deus, olha, Karen, se vocês não sabem o que estão dizendo, se o Senhor, se Ele se agradar de nós, Ele nos dará a terra, Ele fará com que nós entremos, não importa o que tem, não importa o que existe, o nosso Deus é maior. E era. E o que acontece é que por conta da murmuração de 10 homens, eles conseguiram infamar todo o povo. E derreteram o coração do povo. Em algumas versões da Bíblia vai falar exatamente assim. De modo que eles queriam voltar para o Egito. Tem gente que por não ter consciência bíblica do que Deus tem para ele, quer voltar para o Egito. Existe uma geração retornando para o Egito porque não entende que o que Deus tem para ela é o melhor dessa terra. E eu e você temos que ser Caleb no meio dessa geração corrompida. Eu e você temos que ser Caleb no meio de uma geração de murmuradores e declarar que se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar tudo aquilo que Ele nos prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Deus dá uma sentença para aquele povo. A intenção de Deus inicialmente era acabar com todo mundo, exterminar todo mundo. Moisés intercede pelo povo e ele fala: tudo bem, Moisés, por conta da tua oração eu vou ter misericórdia, mas dos que são acima de 20 anos, que saíram do Egito e não creram na minha palavra, todos eles vão morrer no deserto. Sabe por quê, querido? O murmurador morre no deserto. O murmurador não vê a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. O murmurador morre no deserto. Tome cuidado, não empreste a tua boca para murmurar, querido. Deus de justiça. Nós temos um tempo que todo mundo quer reclamar de tudo. Mas a igreja está assim, a igreja está assada, a igreja, o pastor é isso, e a junta diaconal faz isso, e o presbitério é assim, e tem uma geração murmurando, mas que não faz nada, não paga o preço, não quer estar dando a cara a tapa. Fala, Deus! É Jesus! Passaram os 40 anos, e uma geração de murmuradores morreu no deserto. Até que nós chegamos ao texto lido da palavra. Moisés, ele, quando está prestes a morrer, outorga a sua liderança a Josué e declara que ele faria o povo entrar. Declara que ele daria continuidade àquilo que Moisés havia iniciado. Moisés, você sabe da história, eles não puderam, ele não pôde entrar na terra, mas melhor do que entrar na Canaã é entrar na Canaã celestial, querido. Glória a Deus. Eu abro mão de todas as promessas que Deus tem para mim aqui nessa vida para entrar na Canaã celestial. Ao invés das pessoas falam de Moisés como se ele fosse um coitadinho, Moisés não entrou na Canaã celestial, Moisés não entrou na Canaã, meu filho, Moisés foi morar com Deus, Moisés foi recolhido por Deus, então por que ele vai ficar se importando com o que detinha nesse mundo? A gente está muito apegado àquilo que é terreno, quando o que Deus tem para a gente é o eterno. Aprenda a ter a tua perspectiva naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. E aí eu pensando em tudo isso, eu vi que a gente tem que entender algumas coisinhas. E falando aqui para um público de líderes, pessoas que são referência em suas igrejas, eu acho importante esclarecer algumas coisas. Muitos têm se falado sobre visão, missão, legado, algumas palavrinhas muito legais, mas que se a gente não trouxer para um contexto bíblico, pouco funciona. Não adianta a gente ter estratégia humana se essa estratégia humana não estiver em concordância com aquilo que a Bíblia tem para a gente. Aleluia. A gente tem tido muitas estratégias. É Deus. A gente tem tido muitas ideias. Fala, Jesus. Mas o que nós precisamos é da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não existe estratégia
melhor do que uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva, ela não crescia por estratégia, ela crescia porque ela era cheia do Espírito Santo de Deus. Ela crescia porque eles perseveravam na oração, eles perseveravam na partida do pão, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na palavra de Deus. É tempo de nós voltarmos a buscar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E eu não sou contra estratégias não, tá, gente? O pastor João sabe, eu sou um amante das estratégias, eu sou um amante de um planejamento administrativo, mas eu entendo que se nós não tivermos a direção do Senhor, nós vamos ver isso na palavra de Deus e nada vai adiantar. Eu queria começar a compartilhar algumas coisas com vocês. A primeira coisa que eu vejo é que Josué era um homem de visão. Era um homem que teve uma visão. Em Números 13, Josué teve um vislumbre do que Deus tinha para ele. E quando você enxerga o que Deus tem para você, você não pode voltar a ser a mesma pessoa. A gente fala de uma palavra que é metanoia, mudança de mente, né? Quando Deus promove essa mudança de mente, você começa a enxergar, cara, o que Deus tem para mim é melhor. O que Deus tem para mim é maior. O que Deus tem para mim é o céu. O que Deus tem para mim é Jerusalém celestial. O que Deus tem para mim não se compara. A gente tem que pedir a Deus que venha abrir os nossos olhos nessa noite, para que nós possamos enxergar tudo aquilo que Deus preparou para a gente. Para que nós possamos enxergar que aqueles que estão conosco são muito mais poderosos, são muito mais numerosos do que qualquer exército que se levante contra nós. Aleluia! Aleluia! Eu queria te incentivar nessa hora você fechar os seus olhos e pelos olhos da fé se lembrar tudo aquilo que Deus falou a teu respeito. Se lembrar da chama que ardia quando você começou a caminhada com Jesus Cristo. Se lembrar de cada palavra, de cada promessa, de cada vez que o Senhor falou que ia te usar, que ia te levantar, que ia fazer você conquistar coisas nesse tempo. Glória a Deus! O Senhor Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 22, ele fala que os olhos são como uma lâmpada que iluminam todo o corpo. A nossa visão determina como nós enxergamos, não somente hoje, mas como nós enxergamos o nosso futuro. E aí eu quero falar para você, você tem que ser um homem que caminha não segundo a sua inteligência humana. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, ele não caminham de acordo com aquilo que dizem as circunstâncias. A palavra diz que o meu justo vive pela fé. Nós somos um povo que baseamos os nossos passos não em coisas naturais. Nós baseamos os nossos passos no sobrenatural de Deus. Nós somos um povo que entendemos que no meio da tempestade o nosso Deus está presente. E se for necessário, Ele manda a gente caminhar sobre as águas. Para andar sobre as águas tem que ter fé. Se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Você tem que ter ousadia. Senhor, se o Senhor está nesse negócio, me mostre, me manda ir ter contigo. E é possível, querido, que no meio da tempestade a gente dê 1, 2 passos e fique com um pouco de medo e venha sucumbir. Mas entenda que quando nós damos um passo de fé, o Senhor, Ele estende a sua mão em nossa direção e diz: meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Onde está a tua visão? Para o que você tem olhado nesse tempo?
Eu tenho pensado que é tempo de nós olharmos para as coisas boas, mais do que para as coisas ruins. Eu sou do time do copo meio cheio, sabe? Para mim o copo sempre vai estar meio cheio. Eu tenho dificuldade com quem enxerga a dificuldade de tudo, gente. Eu tenho uma dificuldade enorme com o murmurador. Eu tenho uma dificuldade com quem bota tudo para trás, com quem fala que nada vai dar certo. Vamos fazer uma intercessão distrital na segunda-feira, missionária Patrícia. Ah, não vai dar certo. Ah, não, pra quê? Deixa, segunda-feira já tem tanta coisa. A nossa agenda já é tão cheia. Vamos fazer o evangelismo? Ah, não. Vamos voltar para a escola dominical? Ah, não. É por isso que o salmista ele fala assim: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Salmo 119, versículo 37. E restaura-me por meio da tua palavra. Para que a gente possa ter uma visão de Deus para as nossas vidas, nós precisamos de restauração da nossa visão por meio da palavra de Deus. E eu vim como boca de Deus nessa noite aqui para a tua vida, para declarar que você vai sair daqui nessa noite com uma nova visão ao teu respeito e aquilo que Deus tem para ti. Eu anotei aqui, nós temos que ter uma visão clara de quem somos em Deus. Aleluia. Essa nessa geração está perdida porque não entende quem é em Deus. Eu vejo uma juventude querendo ser tudo, menos o que Deus quer para ela. Eu vejo meninas que querem ser fã da Taylor Swift, querem ir para o Rock in Rio. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Deus tenha misericórdia dos nossos jovens, que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. E como Isaías, nós possamos falar assim: ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque eu sou pecador e habito no meio de um povo pecador. Eu vejo uma geração que quer ser todos os istas possíveis, quer ser todas as militâncias possíveis, mas não quer militar a causa do Evangelho. Eu vejo uma geração que gasta muito tempo na internet defendendo todas as causas, mas não defende a causa de Cristo, porque não entendeu quem é em Deus. Em Deus nós somos novas criaturas. Em Deus nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Em Deus nós somos a noiva amada de Deus. É importante você entender quem você é em Deus, porque senão você fica confuso. Tem gente sendo Josué, mas querendo ser Moisés. Irmão, é tempo de nos submetermos às nossas lideranças. Eu vejo Paulo escrevendo a Timóteo, e a gente vive esse tempo, sabe? Um tempo onde as pessoas estão tendo comichão nos ouvidos, não suportam mais ouvir a palavra da sã doutrina, estão amontoando para si doutores, porque se eu ouço uma repreensão, eu vou para a internet buscar um coach. Se a minha igreja, o meu pastor me disciplina, eu vou para outra porque é mais legal. Se aquilo tiver, se o pastor não botar a parede preta, e eu gosto de parede preta, tá? Eu vou sair hoje. Uma geração rebelde, uma geração que está no tempo de repente de Josué querendo ser Moisés. Às vezes a gente por não discernir quem somos, no tempo que somos, mas entenda que Josué foi levantado para um tempo também. Aleluia! Aleluia! Seu tempo, se for de Deus, ele vai se manifestar, querido. Mas não queira antecipar o tempo que Deus tem para a tua vida. Porque como os filhos de Corá morreram no deserto, muitas pessoas estão morrendo por se levantarem contra os seus líderes. Aleluia! Deus, você pode ler a história deles.
Você gosta? Tem uma visão clara de quem você é em Deus. Tem uma visão clara de quem você é em Deus. Aleluia. Paulo diz Aleluia. que nele, nós somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E tanta coisa boa que a Bíblia diz ao nosso respeito, a gente não pega isso e fica querendo a aceitação das pessoas, buscando a aceitação de homens, buscando querer agradar um a outro. Não estou falando que você tem que ser sisudo, não estou falando nada disso. Estou falando que se você for o que Deus tem para você, querido, Deus vai te dar tudo isso e muito mais. Aleluia. A segunda coisa que você tem que ter clara na sua visão é do que Deus tem para você. O que Deus tem para você, você sabe? Eu disse para você que eu meditava e Deus começou a trazer à memória o que Ele tinha para minha vida. Muitas vezes eu ouvi algumas pessoas falando comigo, me incentivando a fazer seminário. Eu relutava. Em 2013, o pastor Juscelino, na época meu pastor, me chamou. Eu quero que você vá para o seminário. Na mesma época, eu estava começando o curso de engenharia de produção. E eu fiz um combinado com ele, falei, pastor, quando eu terminar a faculdade, eu começo o seminário. Mas não era a intenção de ser pastor. O tempo passou. Hoje o meu pastor João tem me acompanhado num processo que eu tenho passado. E recentemente a faculdade eu tive que trancar por conta das circunstâncias da vida e só postergando. Márcia de vez em quando mandava uma mensagem: tio, você tem um ministério. Tem tanta gente que ora, que tem carinho, que fala: tio, eu vejo isso na tua vida. E Deus já te mostrou, mas às vezes, pastor, você fica numa negação tremenda, porque você tem medo da responsabilidade. O avô da minha esposa foi pastor. Sei como é que é isso. Peguei um pouquinho de tempo só da vida dele, mas acompanhei algumas coisas. Mas chega uma hora que Deus torna tudo mais claro, que as escamas dos nossos olhos caem e Ele mostra o que Ele tem para a tua vida. Eu queria te convidar nessa noite você a pedir ao Senhor: Senhor, me mostre o que o Senhor tem para a minha vida. Porque o que Deus tem para a gente é muito melhor. Querido jovem, você que tem uma dificuldade, peça ao Senhor: Senhor, me mostre o que você tem para a minha vida. Eu não sei, sabe? Eu queria ser um empresário e Deus me deu essa graça. Montei empresas, tive funcionários, até que um dia o Espírito Santo falou exatamente assim comigo: pronto, você já fez tudo o que você queria, agora chegou a hora de você fazer o que eu quero. E Deus tem as formas dele de trabalhar, querido. Por que eu estou te falando tudo isso? Você não precisa passar pelo processo que eu estou passando para entender e para dar ouvidos à voz de Deus. Se o Senhor falar contigo hoje, não endureçais o vosso coração. Permita que Ele venha trabalhar na tua vida e fazer tudo aquilo que Ele tem projetado para você. Porque o que Ele tem é sempre melhor. Glória a Deus. Aleluia. E acima de tudo, você tem que ter uma visão clara de quem é Deus. Josué e Caleb, esses caras, eles tinham uma visão clara de quem é Deus. A gente às vezes esquece quem é Deus. Eu tenho uma impressão que a gente tem uma certa anemia. Não é anemia, não. Amnésia. A gente esquece. A gente tem fé por um bocado de coisa. A gente tem fé para orar pelo irmão, expulsar demônio.
profetizar, mas é quando vem para a nossa vida, ai, mas ele é muito grande. O gigante é muito grande. Que a gente possa ter o mesmo espírito que Davi. Quando os gigantes se levantarem contra as nossas vidas, nós possamos falar: ei, quem é este incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O Deus que já fez você vencer ursos, o Deus que já fez você vencer leões, o Deus que já fez você vencer tanta coisa, Ele vai fazer com que você vença todos os gigantes que se levantam contra a sua vida. É hora de você trazer à memória tudo aquilo que Ele já fez por você e se lembrar que o mesmo Deus que te deu livramento no passado, Ele é poderoso para continuar fazendo nos dias atuais. O grande eu sou. O grande eu sou está comigo. O grande eu sou é meu amigo. O grande eu sou faz com que eu viva coisas sobrenaturais. Eu tenho pedido a Deus para que eu tenha essa mesma coragem de Davi. É por isso que Deus fala para Josué: Josué, você tem que ter força e coragem, porque o resto eu garanto. Davi ele faz umas declarações bizarras para a gente que quer pensar tudo dentro de uma lógica. Mas ele sabia que quem ele era em Deus e quem ele era com Deus, quem Deus era na vida dele. Em determinado salmo, Davi fala assim: com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu desbarato um exército. Davi ele entendia que por menor que nós sejamos com Deus, nós somos mais fortes. Por mais complicada que seja a situação, com Deus nós podemos vencê-la. Porque nós temos um Deus soberano, um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. E isso faz com que a nossa visão fique mais clara. Porque, querido, as dificuldades vêm. Porque no mesmo cenário nós temos coisas boas, sim, mas coisas também ruins. Lembra da visão que os 12 espias tiveram? Terra boa, mana, leite e mel. Aqui o fruto da terra. Mas no mesmo cenário tinha gigantes. A terra era uma terra de guerra. Era uma terra de olho por olho, dente por dente. Mas é uma questão de perspectiva. É uma questão de onde é que está o teu foco. Eu prefiro olhar para as coisas boas. Lembra do que eu falei? Eu prefiro elevar os meus olhos de onde me vem o socorro. Aleluia! Eu prefiro elevar os meus olhos para os montes, porque é de lá que me vem o socorro. Eu prefiro elevar os meus olhos para Deus, porque é de lá que me vem o socorro. O nosso socorro não vem de pessoas, o nosso socorro não vem do nosso governo, o nosso socorro não está na política, o nosso socorro está no Senhor. Ele fez os céus e a terra e tudo que neles há. Você tem que decidir hoje quem você vai ser. Josué e Caleb, ou você vai ser uns outros 10 que vão infamar o povo, que vão dizer que não tem jeito, que vão dizer que é melhor ficar no deserto do que entrar naquela terra. A missão ela é baseada na nossa visão. Quando Deus fala para Josué o que ele tinha que fazer, ele já sabia. Porque ele já tinha visto. Pastor João, para mim tudo é mais claro hoje. Porque eu já vi o que Deus tem para mim.
Deus já me mostrou, Deus já me revelou. E eu tenho certeza que assim como Ele fez com a minha vida, Ele te fala contigo. Fala através de sonhos, fala através de profetas, fala através da palavra de Deus. Eu creio que Deus está me usando para falar para alguém aqui nessa noite. A missão que Deus deu para Josué foi baseada na visão que Ele já tinha dado. Sabe por que Deus é um Deus de sinais? E talvez a visão seja um cenário ruim. Vamos lembrar de Neemias. Neemias recebe um relato. A visão que Neemias teve foi uma visão ruim. Muros quebrados, portas queimadas, povo em grande miséria. Alguma semelhança com o nosso tempo? Quem vão ser os Neemias desse tempo que vão se levantar para reconstruir essa geração? Aí Neemias fala, então, eu me assentei e chorei por algum tempo. Porque isso é natural, gente. Diante de um quadro ruim, às vezes nós olhamos para as nossas famílias e nós enxergamos isso. Miséria, ruim, escassez. E Neemias fala, então assentei-me e chorei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante Deus do céu. Então me levantei. Sabe por quê, querido? Porque assentar e chorar, ela não pode ser uma condição permanente de um homem e de uma mulher de Deus. Isso é uma situação momentânea que nós passamos. Porque quando nós oramos, quando nós jejuamos, o próprio Deus nos restaura e faz com que nós nos levantemos. Porque a caminhada é longa e aquele que está conosco, Ele nos garante nessa caminhada. Glória a Deus. Lembra do que eu falei das estratégias? As estratégias que nós temos para conquistar, querido, não são baseadas em estratégias humanas. As nossas estratégias, elas têm que ser de acordo com aquilo que Deus tem para a gente. E nós temos que ter obediência para cumpri-las. Deus às vezes pede para a gente algumas coisas meio loucas. Josué era um cara experimentado em guerra. E Deus vai começar a se revelar a ele. E a primeira coisa que Deus tinha para fazer na vida de Josué era fazer com que aquele povo acreditasse que Deus era com ele. E Deus fala isso, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser contigo. Moisés para aquele povo era um Deus. Aquele povo idólatra que saiu do Egito. Viram Moisés fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Deus se revelando a Moisés. Moisés descendo do monte com a face resplandecente. Deus escreveu nas tábuas e deu para Moisés. Moisés era o cara. Agora entenda que quando Deus te levanta para um propósito, Ele dá oportunidades para que as pessoas possam ver que o Deus que você serve é um Deus fiel. Deus vai te dar oportunidade para que Ele possa revelar tudo aquilo que Ele tem projetado para a tua vida. Aleluia! As dificuldades que estão perante ti não são dificuldades. São oportunidades para Deus se revelar em você e através de você. Aleluia! Josué, Moisés morreu. Vamos lá. Levanta que agora você vai fazer esse povo passar. Você vai fazer esse povo herdar. Levanta agora porque agora tem um Jordão na tua frente. E da mesma forma que tinha um mar vermelho na frente de Moisés, existe um Jordão, existem alguns limites que nos são impostos para que as pessoas possam ver. Santifica esse povo, que amanhã vocês vão fazer, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Aleluia! É tempo de nós como igreja entendermos e voltarmos a praticar as armas que Deus tem dado para a gente. Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, para destruir sofismas. A gente quer ter muita estratégia, mas quando a gente dobra o nosso joelho, querido, quando a gente ora, Deus faz milagres. Como igreja, temos que voltar às práticas de antes. Deus tem nos dado armas poderosas, a leitura da palavra, o jejum, a oração. E aí Deus começa a usar Josué.
E eu me lembro do que a missionária Paulina falou. O Jordão era um limite. Deus precisava se revelar para aquele povo através de Josué naquele limite. E ali, quando eles estão passando, Deus manda que eles separassem 12 pedras e fizessem um memorial. Deus ministrou isso ao meu coração naquele dia, pastor. Falou assim, Deus está fazendo com que você hoje faça um memorial. Aquilo que tentava impedir você de ver as promessas, Aleluia. vai servir de memorial para que as tuas posteridades possam enxergar que o Deus que você serve é um Deus fiel e um Deus que cumpre promessa na vida do seu povo. Aleluia. Eles passam o Jordão e vem Jericó. E aí é que é muito doido. Josué é um homem de guerra e a gente como homem, a gente quer lutar de acordo com as nossas forças, de acordo com as nossas estratégias, missionário. Eu já falei isso algumas vezes. Eu quis lutar durante 2 anos uma guerra de acordo com a minha sabedoria. Não, mas eu sei disso, eu sei administrar, eu sou bom nisso. Não vai dar errado, missionário. Eu sei, eu já estudei para isso. Tenho capacidade intelectual para isso. E comecei a lutar. E a gente tem uma mania não, né? A gente é profeta de Deus para falar que a porta que Deus abre é essa. Mas meu filho, a porta que Deus fecha. E pode ter MBA, pode ter engenharia, pode ter intelecto, pode ter estratégia, mas se Deus fechar, meu irmão, não tem ninguém que abra. É importante a gente entender isso, porque às vezes Deus vai pedir a gente uma coisa boba, uma coisa doida. Josué, você vai fazer o seguinte: reúne o povo, reúne o exército. Quando eles começarem a dar volta na cidade, todo mundo quietinho. Olha, gente, crente fica quieto. O pastor chegou aqui, estava todo mundo animado, né, pastor? A gente fica assim, a gente gosta de conversar. A gente também fala que é só as irmãs, mas não. O homem também conversa bastante. 7 voltas, cada dia uma volta. Todo mundo, cada dia. Talvez, se eu fosse Josué, eu ia questionar Deus. Senhor, naturalmente, porque a gente quer lutar de acordo com a nossa capacidade humana. Mas, querido, guerra no sobrenatural, a gente luta com armas sobrenaturais. Aleluia! Deus me trouxe aqui nessa noite para te falar, é tempo de você começar a usar as armas sobrenaturais que Deus tem para a tua vida. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração de um justo é poderosa nos seus efeitos. Eu creio que em Deus nós faremos proezas. Eu creio que é tempo da igreja viver obras maiores, porque isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos não perder a visão daquilo que Deus tem para a gente. Que a missão que Ele tem é baseada nessa visão. E para finalizar, se eu tenho uma visão, se eu tenho uma missão, isso vai deixar um legado para gerações posteriores. Eu estava vendo ontem Raio de Sol, e eu pensei no legado que o presbítero João deixou para a nossa igreja. E eu me lembrei daquele versículo do salmista que diz que uma geração anuncia a outra geração. Se Josué teve a possibilidade de dar continuidade, foi porque Moisés enxergou nele o potencial. Qual foi o maior legado que Moisés deixou? Além de tudo que Moisés fez, Moisés deixou no Josué. É importante, querido, que nós como igreja saibamos que se a nossa missão termina em nós mesmos, ela é uma missão falha. Nós temos uma estrutura muito bacana, mas por vezes nós nos perdemos nela, querendo ser
donos da missão que Deus tem, achando que a missão acaba em nós, achando que se nós não formos o líder ministerial não vai dar certo, achando que se eu não for o cara que está à frente não vai prosperar, achando que o trabalho que meu irmão desenvolve é pior do que eu poderia desenvolver. Nós como igreja temos que entender que somos membros de um mesmo corpo. E esse corpo tem um cabeça. E esse cabeça é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não importa qual é a função que eu esteja exercendo hoje no corpo. O importante é estar dando minha parcela de contribuição. Porque nem todo mundo vai ser mão, nem todo mundo vai ser pé. Mas todo mundo vai ter uma função. E querido, eu não sei qual é a sua função, mas no nosso corpo humano, tudo que Deus fez tem uma função sim. E assim como é no nosso corpo humano, Deus usa essa analogia para que você entenda que independente do que você esteja fazendo hoje, Ele tem uma função para você para um tempo determinado. E a sua maior missão é deixar um legado aqui. Se a sua missão... Deixa eu falar uma coisa, não ia falar. A sua missão, querido, não é fazer somente a programação. Se essa programação não visa glorificar a Deus e ganhar mais para Jesus, sua missão é fácil. Meu Deus! Aleluia! A gente está melhorando muito, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, algumas disputas para ver quem tinha a programação mais bonita acabaram. Para ver qual camisa seria a mais bonita acabaram. Isso tudo é tão pequeno, gente, tudo tão vazio. A gente tem que fazer o melhor, não porque eu quero competir com meu irmão, mas eu tenho que fazer o melhor porque Deus sempre faz o melhor por nossa vida. E mais do que isso, você tem que sair daqui hoje querendo falar assim, cara, quem vai ser o meu Josué? Quem vai ser a pessoa que eu vou investir? Quem vai ser a pessoa que eu vou fazer com que ela dê certo? Se eu estou aqui hoje, eu sou o legado de pessoas que passaram pela minha vida, de pastores que passaram pela minha vida. E aí, esses dias eu falei, quem me ganhou para Jesus? A gente lá na igreja tem um irmão, que é meu primo, Vando. E as pessoas não sabem porque ele tem um jeito todo loucão, cheio de gíria. Mas as pessoas não sabem que aquele cara foi quem me ganhou para Jesus. Com aquele jeito doido dele, que as pessoas muitas vezes julgam. Porque nós somos assim, né? Nós queremos um estereótipo. Mas aquele cara, no pior momento da minha vida, quando eu estava abandonado pelos meus amigos, vivendo quase que uma depressão, aos 18 anos, aquele cara foi homem de Deus para falar, cara, calma aí, brother. Aleluia! Existe um Deus que eu sirvo e que pode mudar a tua vida. Aleluia! Esse é o maior legado que nós podemos ter, querido. Quando eu fui ser conselheiro de adolescente, o pastor Luciano falou uma coisa para mim, Tinho, um dia você vai ver esses adolescentes aqui casando, um dia você vai ver esses adolescentes aqui crescendo, um dia você vai ver esses adolescentes formando família, e você vai se alegrar, você vai se esquecer das dificuldades, você vai se esquecer dos aborrecimentos, você vai se esquecer de tanta coisa. E ontem eu me lembrei disso, eu vendo o Toshio e a Natália. E quando eu cheguei na igreja, a Natália com um montão de problema, passando por uma crise familiar tremenda, uma menina nova. A Natália devia ter 12, 13 anos. E eu e Jéssica abraçamos ela, cuidamos. Ela nem lembra disso, mas a gente lembra. E aí eu vejo aquele versículo se cumprindo. Você vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Você alegrará. Eu sei que esse versículo aponta para Jesus. Mas como é bom quando a gente olha para alguém e vê que deu certo. Como é bom quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, cara, esse é o meu legado. A gente tem pensado muito em legado estrutural. O que eu vou deixar? Ah, eu vou deixar um grande prédio. Eu vou deixar
deixar uma grande estrutura. Eu quero, quando eu morrer, eu quero deixar almas para o Senhor. Eu quero deixar pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Eu não quero perder a visão do que Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para mim não é um prédio, uma estrutura eclesiástica. Deus tem para as nossas vidas, queridos, são vidas. Eu profetizo, Deus vai enviar para você também muitas vidas para você cuidar. O seu maior legado serão pessoas salvas, pessoas lavadas, pessoas restauradas. Se coloque de pé nessa hora. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Se o pastor me permite, eu queria orar. Quero orar por você, querido. Eu quero chamar aqui à frente, eu quero que você fique no seu lugar. Esse livro vai se desenrolar sobre as conquistas que Josué teve. No capítulo 14, eles acabam de conquistar a terra. E Caleb, ele vai ter um diálogo com Josué. Caleb fala assim: Josué, você se lembra do que Deus disse a nosso respeito? Você se lembra do que Deus falou naquele dia que a gente espiou aquela terra? 40 anos se passaram, Josué. Qual era a minha força naquele tempo? É a minha força agora. Aleluias. Para entrar, Glória a Deus. para sair. Sabe o que Caleb está falando para Josué? Josué, esse povo murmurador, ele não roubou a minha visão. Aleluia! O deserto, ele não anulou a minha visão. As dificuldades não roubaram a minha visão. Aleluia. Glória a Deus! Os problemas não anularam o que Deus disse a meu respeito. Aleluia! Então, Josué, eu quero nada mais, nada menos do que aquilo que Deus falou que ia me dar. Deus me guardou em vida até aqui, para que eu possa testemunhar que aquele Deus que prometeu, que aquele Deus que me tirou do Egito, que aquele Deus que fez com que eu andasse no deserto, Ele é um Deus fiel. Deus me trouxe aqui nessa noite, querido, como boca de Deus, para profetizar sobre vidas aqui nessa noite. Pessoas que não acreditam mais nas promessas de Deus. Pessoas que de repente passaram por situações e não acreditam mais em tudo aquilo que Deus falou a seu respeito. Deus me trouxe aqui nessa noite porque Ele quer restaurar a tua fé, Ele quer restaurar o teu coração, Ele quer fazer com que você saia daqui nessa noite com a tua visão restaurada a respeito dEle. Quem sabe o deserto tem te sufocado. Quem sabe os murmuradores te pegaram de jeito e você em algum momento está pensando igual a eles. Quem sabe você olhou para os gigantes, você olhou para a situação que se encontra a sua família, que se encontra o nosso país e fala, não tem mais jeito. Aquele que prometeu é fiel, querido, aquele que prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então coloque a mão no seu coração, você que entende que precisa de receber um renovo da parte de Deus. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos, Pai querido, porque nós entendemos, ó Pai querido, que não somos um povo que caminhamos, ó Deus, pela nossa vista. Nós somos um povo que caminhamos pela fé no unigênito, no primogênito, naquele que era, naquele que é, naquele que há de vir, no alfa, no ômega, naquele que é todas as coisas. A nossa fé não está firmada em sabedoria humana. A nossa fé não está firmada naquilo, ó Deus, que nós queremos, naquilo que temos. A nossa fé está firmada no Cordeiro de Deus, que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu todas as coisas. Emaia,
possa receber um bálsamo, ó Deus, que vem renovar a nossa fé, que vem renovar a nossa esperança, que vem renovar a nossa confiança em Ti, ó Deus. Eu profetizo, Pai querido, o deserto não é o nosso lugar, Senhor. O deserto não é o nosso lugar. O deserto não é o lugar dos Teus filhos. O deserto é um lugar de passagem. E eu creio que está chegando o tempo de vivermos a promessa do Senhor e de conquistarmos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, ó Deus, repreende as setas do inimigo. Restaura a visão, Deus. Restaura a visão. Que os nossos olhos possam ser bons. Que os nossos olhos possam ser a candeia do nosso corpo e trazer luz para as nossas vidas, a luz que é o Senhor Jesus. A luz que é o Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo que um novo tempo está chegando para a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Um tempo de cumprimento das promessas do Senhor na vida de cada um deles e de suas famílias.